início dessa live, eu não consigo me enxergar, mas estou vendo já vocês se mexendo. Mas o importante é que nós podemos falar de Deus hoje e manifestar nossa alegria por essa solenidade que já chegou, já estamos nas vésperas, Corpus Christi. Então, eu me chamo Frei Alexandre, para quem não me conhece, sou frade menor capuchinho, estudante de teologia, aqui em Belém. Já faz um tempo que eu trabalho com a juventude, e especialmente agora eu estou trabalhando com as vocações, que é um tipo de juventude bem específica, bem difícil de trabalhar. Verdade. Então, o que eu poderia falar sobre a Eucaristia hoje para vocês, do Juvif, para todos aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo agora por meio dessa live? É que a Eucaristia, ela tem muitos nomes, né? O sacramento da Eucaristia: Pão dos Anjos, Santíssimo Sacramento do Altar, tem Ceia do Senhor, Sacrifício do Senhor, mas um dos nomes mais antigos é justamente a Sagrada Eucaristia. E o que é Eucaristia? Eucaristia é ação de graças. É Jesus que de maneira solene, belíssima, institui, ele mesmo, sendo homem e Deus, institui a Eucaristia, presença real para cada um de nós. Vocês têm alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo bem? Eu não estou vendo nada aqui no meu celular. Sim. Tá muito boa, pode continuar. Existem 4 práticas devocionais a respeito da Eucaristia que se tornaram universais para toda a igreja. A gente sabe, estudando a história da igreja, que nem sempre os cristãos eles tiveram algumas práticas que hoje nós temos de maneira tão comum. E existem 4 práticas que foram sendo amadurecidas, porque a Eucaristia é algo tão precioso que os cristãos dos primeiros tempos, da igreja primitiva, eles conservavam a Eucaristia apenas para a Santa Missa. Ou seja, quem participava da missa comungava, e não eram todas as pessoas que podiam ver o mistério da Eucaristia. Aqueles que ainda não tinham a primeira Eucaristia se retiravam da igreja e davam espaço apenas para aqueles que já estavam iniciados nos mistérios. E depois da missa, a Eucaristia que ficava ali como reserva era levada para os doentes. Então não existia essa coisa de tabernáculo, isso de se conservar a Eucaristia, de se expor a Eucaristia. Então eu posso dizer para vocês do Juvif, para todos aqueles que nos acompanham, que existem 4 práticas devocionais referentes à Eucaristia. A primeira delas é a visita ao Santíssimo. Quem de nós nunca visitou o Santíssimo, né? Quando a gente está em crise, quando a gente precisa rezar pela saúde de alguém. E geralmente, quando a gente se aproxima da Eucaristia para visitar o tabernáculo, visitar o sacrário, nós sentimos realmente que Deus nos vê, nos percebe. E realmente é isso, a presença de Deus, ela é dinâmica. Deus não está ali numa geladeira, o seu corpo não está ali parado. Ele está constantemente se dando a cada um de nós através da Eucaristia. Uma outra prática é a exposição e bênção do Santíssimo, que é um momento tão bonito, que as comunidades sabem fazer tão bem, organizam as velas, colocam o incenso, colocam o genuflexório para o padre se ajoelhar e assim incensar o Santíssimo Sacramento. Enfim, então nós já falamos de 2 práticas, não foi? Não foi? Sim. Qual foi a primeira? Visita ao Santíssimo. Ao Santíssimo. A segunda, exposição e bênção. Verdade? Sim. A terceira prática comum em relação à Eucaristia são as procissões eucarísticas, que é o que a gente vai falar hoje, sobre o Corpus Christi. E a quarta prática comum da igreja relacionada à Eucaristia são os congressos eucarísticos. Então, são momentos que a igreja tira para meditar, para aprofundar o conhecimento teológico, bíblico, eclesial a respeito da Eucaristia. Então, hoje nós vamos falar sobre o Corpus Christi, que vocês estão vivendo aí na Arquidiocese de São Luís, como um tema tão bonito. O tema do Corpus Christi desse ano de vocês é Eucaristia e missão, pão em toda a mesa. Né? Para toda mesa, pão. Então, essa Eucaristia e missão que quer sair ao encontro de todos. Vocês estão me entendendo, né? Sim.
Tem alguma dúvida? Vocês estão tão caladinhos? Mais perguntas depois. Tá certo. Então eu vou só falar a origem e um aspecto interessante da Eucaristia. E a gente abre então para as perguntas de vocês, certo? Então existem dois episódios importantes sobre a Eucaristia. O primeiro episódio aconteceu com uma monja agostiniana. Ela meditava sobre a Eucaristia. O nome dessa monja é Juliana. E ela meditando a Eucaristia, ela tinha algumas visões. E uma das visões dela chamou muito a atenção. Ela via a lua, e na lua uma espécie de mancha negra, que fazia com que a lua não estivesse totalmente iluminada pelo sol. E ela se indagou e se questionava sobre o que significaria essa visão da lua com essa mancha negra. E certa vez ela perguntou a Jesus com insistência. Você sabe que quando a gente insiste para Jesus, ele atende, mas tem que ter muita fé. E ela pediu para Jesus que revelasse para ela o que significaria essa lua com essa mancha. E Jesus disse que a lua era o ano litúrgico, as festas que existiam na igreja, as celebrações, e que aquela mancha era uma festa que não existia na igreja, uma celebração que ainda não tinha na igreja, mas que era muito importante. E sem essa festa, o ano litúrgico não tinha totalmente seu brilho. Então, a primeira coisa importante para saber a origem do Corpus Christi é que o próprio Cristo revelou a uma santa uma festa que ele queria em honra do corpo e sangue dele mesmo. Só que ele não disse ainda como isso iria se dar. Essa Santa Juliana, ela guarda segredo sobre essa visão. E perto de sua morte, ela revela para algumas amigas, para um bispo e um sacerdote. O bispo faz uma pequena festa em honra à Eucaristia, Corpus Domini, mas não chega ainda a ser um Corpus Christi para toda a igreja. Sim. O interessante é que depois o bispo morre, a Juliana também morre, o sacerdote ele continua, persevera no ministério, celebrando a sua vida. E quando chega, e aí nós estamos já no milagre eucarístico de Bolsena, um padre chamado Pedro de Praga, Pedro de Praga, ele tem muitas dúvidas. Ele é alemão, ele tem muitas dúvidas sobre a presença de Cristo na Eucaristia. E ele pede conselhos para o diretor espiritual dele. E o diretor espiritual dele diz assim: olha, você vai ter que ir a Roma de peregrinação. E lá diante dos túmulos de Pedro e Paulo, desses apóstolos, você vai pedir iluminação divina. A caminho de Roma, ele para em uma cidade chamada Bolsena. E lá, durante a missa, a Eucaristia se transforma em verdadeiro... Bem, já é corpo de Cristo, mas se transforma em carne visível. Por quê? Porque a Eucaristia tem a sua pão e vinho, na verdade. E muda a substância, muda a essência. E, de fato, nós acreditamos que ainda continua as aparências do pão, mas agora está presente depois da consagração do corpo e sangue de Cristo. Então tem esse milagre de Bolsena, Eucaristia, e aquele sacerdote que acompanhava a Júlia, aquela monja que morreu, na época era Papa Urbano IV. Então, o sacerdote que ouviu aquele segredo, a visão, que na igreja faltava uma festa, percebendo os dias que eles tinham a presença de Cristo, percebendo também a falta que havia de celebrar mais o corpo de Cristo, o Papa Urbano IV, então, no dia 11 de agosto, esse é o aniversário, 11 de agosto de 1264, ele institui a festa de Corpus Christi, a solenidade de Corpus Christi. Então aí nós temos a origem do Corpus Christi, uma visão de uma santa, Santa Juliana, e um milagre eucarístico, para ver como Deus insiste na existência dessa festa que nós já estamos celebrando.
a véspera de hoje. Eu acredito que sobre a origem do Corpus Christi, era isso que eu tinha que falar. Para todos aqueles que são devotos de Nossa Senhora de Fátima, vocês que são aí da comunidade de Fátima, hoje nós celebramos a memória litúrgica, a memória do anjo de Portugal, o anjo que apareceu aos 3 pastorinhos antes da aparição da Virgem de Fátima. E ele, logo no início, ensinou uma oração eucarística. Olha como as coisas se juntam, né? O anjo de Portugal, que aparece em Fátima, o Corpus Christi, e essa oração belíssima que nós já sabemos, que ele ensinou aos 3 pastorinhos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então, essa oração eucarística é a oração que a gente também faz memória através do Portugal. Amanhã vocês vão ter a oportunidade de reverenciar isso no sacramento a partir das 9 horas, se eu não me engano, a partir das 8, na paróquia de vocês aí da Imaculada. Às 7 horas da manhã vai ter a missa com o Padre César. E logo depois vai ter a exposição do Santíssimo e a recepção da Santíssima Eucaristia. Então lembrem-se sempre disso. Quando a gente tem dúvida, Jesus ele se manifesta de maneira mais forte. E não existe presença mais forte de Jesus no meio de nós do que a Eucaristia. Acredito que era isso que eu tinha que falar com vocês sobre essa festa de hoje, a solenidade da Eucaristia, corpo e sangue de Cristo. Sim, muito bem. Agora nós iremos fazer umas perguntas bem legais para o senhor. Bem legais. Bem legais. Aí o senhor possa compartilhar conosco também a resposta. Primeiramente, porque é tão importante que o cristão católico participe da festa do Corpus Christi? Porque é tão importante, né? Sim. Tá certo. A importância de celebrar o Corpus Christi, talvez a gente pode pensar naquele sacerdote que tinha dúvidas. E outros tantos sacerdotes foram motivos de grandes milagres eucarísticos. Talvez quando a gente participa de um Corpus Christi, a gente percebe que a igreja ela vai dando lugar às nossas ruas. É Jesus que sai do templo, é Jesus que sai da igreja e vai até as nossas casas. Tal ele fazia em Jerusalém, tal ele fazia em Nazaré e com seus apóstolos por outras regiões, outras cidades. Então é Jesus que caminha conosco nas ruas, abençoando lugares que nós passamos todos os dias. Veja quantas purificações Jesus faz da nossa memória, por exemplo. Desde Coroadinho, eu morei aí 3 anos, quantas coisas aconteceram aqui nas ruas, coisas trágicas, muito tristes, e talvez a gente só tenha isso na cabeça, né? Essa memória negativa de alguns lugares. Quando Jesus passa por essas ruas, que nós só temos memórias negativas, nós damos um novo significado àquela rua, àquele ambiente, porque Jesus passou por ali. E a festa de Corpus Christi, este caminhar, não é apenas um caminhar externo, é um caminhar também interno. Ou seja, é Jesus que vai caminhando dentro de nós, dentro do nosso coração, e dando novos significados para aquelas coisas que nós pensávamos e damos um significado de tristeza, de horror. Então essa é a importância de caminhar com Jesus pelas ruas. Ele nos cura, ele nos dá novos significados e restabelece a nossa memória para a gente pensar coisas tantas. Jesus caminha conosco. Frei, nosso tempo aqui está acabando, mas eu tenho uma dúvida sobre o Corpus Christi. Qual é a relação que ele tem com a Quinta-feira Santa? Então, a Quinta-feira Santa é a festa da instituição da Eucaristia. Sim. Então, a Eucaristia ela é instituída num ambiente fechado. Jesus coloca os apóstolos e faz a última ceia. Lava os pés dos discípulos e institui a Eucaristia. E ele diz fazer isso em memória de mim. Então, quando nós fazemos uma festa no qual nós tiramos a Eucaristia da igreja e caminhamos com ela nas ruas,
nós estamos revelando um pouco deste mistério que aconteceu naquela ceia. Então, aquilo que os discípulos provaram, o corpo de Cristo, vendo Jesus erguendo o pão e o cálice com vinho, que se transformou em sangue, é perceptível a caminhada das ruas. Então, essa poderia ser uma das tantas ligações que existem. Essa questão da visibilidade. Fazer Jesus ser visível àqueles que não vão na igreja ver as coisas do Senhor. E eu tenho uma curiosidade sobre os tapetes decorativos que as pessoas fazem nas ruas. Ele tem algum significado, que significa alguns símbolos que geralmente a gente que olha, a gente só vê como decoração, mas a gente não vê realmente o significado daquilo. Sim. Existem algumas passagens, e uma delas importante é quando Jesus chega em Jerusalém, e a gente faz isso na festa de Ramos, a gente está com ramos, e a gente percebe que o povo jogava também algumas túnicas, alguns tecidos no chão, para fazer com que Jesus, ao passar, não colocasse no chão. Essa coisa de reverência, né, que se fazia com os reis, jogando rosas, jogando presentes. Então, a procissão do Corpus Christi com tapete é uma coisa propriamente portuguesa. Ou seja, foi Portugal que trouxe do seu país essa tradição de tapete para a gente. Não é uma coisa que existe assim, na igreja nesse sentido, né? Nós recebemos de Portugal muitos presentes. Muitas percas também, né? O ouro foi para lá. Muitas coisas boas foi para lá, do Brasil. Mas nós recebemos muitos presentes religiosos de Portugal. E um desses presentes foi a tradição dos tapetes, que a gente imprime neles, né, símbolos litúrgicos, a Virgem Maria, frases, para lembrar isso, de que Jesus passa e a gente presta reverência a Ele preparando o culto, preparando o colo. Bom, Frei, infelizmente nosso tempo acabou, né? Eu achei maravilhoso essa história que o senhor contou, porque muitos de nós cristãos, a gente às vezes comemora a celebração, mas não sabe realmente o motivo, o porquê. E foi muito esclarecedor, e eu agradeço muito a sua presença. Infelizmente nosso tempo foi curto, mas deu para matar um pouquinho da saudade. Tá certo, Pai, irmãs que estão aí nos assistindo. Que Deus abençoe e uma boa festa de Corpus Christi a todos nós. Amém. Sim, Frei. Muito obrigado pela presença. Quem sabe, possivelmente. Faz bem. Faz bem. Como é que diz?